Na próxima quinta-feira é o Dia Internacional da Mulher. E o Bom Dia Brasil começa hoje uma série especial sobre elas e o futebol Lacombe. A gente vai invadir a praia de vocês. Aliás, quem disse que é só de vocês, né? De Não, todo mundo. Essa já praia é invadiram nossa. ali, é ótimo, né? Chico, cada vez mais mulheres nos estádios, mais mulheres apaixonadas pelo futebol. Jogando bola também. Jogando bola. E é um público muito Marta aí, importante. Pois é, mas é um público muito importante, né? Essa invasão é boa para as mulheres e muito boa, realmente, para o futebol, para Fica os mais clubes. civilizado, né? Ah, mas isso eu não tenho a menor dúvida disso, com certeza vai. Vamos ver a reportagem, então, do Andrei Kampf. Nas arquibancadas, nas lojas dos clubes, até num dos momentos mais difíceis da vida. A carteirinha do Inter foi junto comigo. Eu amo esse time. Essa é uma história sobre mais uma invasão feminina. Preste atenção nesta foto. De longe parece apenas mais um estádio lotado, mas é só aproximar a imagem que um fenômeno dos últimos anos se apresenta. Veja que aqui, de 10 torcedores, 4 são mulheres. Num estádio ou num centro financeiro como a Avenida Paulista, aqui em São Paulo. É fato, as mulheres estão cada vez mais ocupando os espaços tradicionalmente frequentados pelos homens. Não existe uma pesquisa, uma comprovação científica que diga qual é o percentual das mulheres nos estádios. Mas são vários os exemplos que comprovam que o futebol já faz parte do universo feminino. Na loja do esporte do Recife, 30% da clientela é feminina. Na loja dos maiores clubes brasileiros, já são feitas camisas, shorts e produtos especialmente para mulheres. No site do Atlético Paranaense, um espaço dedicado a elas. Segundo pesquisa de uma empresa de consultoria esportiva, isso é apenas o começo. Hoje, 6% das mulheres brasileiras com mais de 16 anos vão ao estádio. Mas 46% dizem que se interessam por futebol. Para transformar interesse em presença, o futebol precisa dar mais conforto e segurança às mulheres. Ela quer transformar um jogo de futebol em mais um agradável programa em família. Essa combinação, futebol, espetáculo o ambiente familiar que a mulher tanto preza, ela certamente vai fazer com que você, tendo as condições interessantes de menos violência e melhores acomodações, que ela passe a ir mais no estádio. O Internacional de Porto Alegre investiu e já está lucrando. Em 10 anos, o número de sócias subiu de 2% para 22%. São 23 mil entre os mais de 103 mil sócios colorados. O Internacional deu banheiros agradáveis, fraldários e segurança. As mulheres dão dinheiro para o clube. Na inadimplência global do clube, a mulher tem uma inadimplência 3 vezes abaixo, dessa média geral. A família Luz tomou um caminho diferente do que sempre faz quando vai ao Beira-Rio. Desta vez, 3 gerações de coloradas de uma mesma família entraram no gramado. Isso não é pouca coisa. O Internacional faz parte da minha vida, faz parte da minha história, faz parte da história da minha família. Dona Neiva começou o que virou uma tradição na família. Mulher gostar e falar de futebol. Sábados, domingos, que a gente se reúne, geralmente em almoço, o assunto é sempre vir o Inter. Juliana já é da 3ª geração de coloradas da família Luz. O programa preferido dela passa por aqui. Comer um churrasco rapidinho, com pressa, para chegar correndo no Beira-Rio, assistir o Inter ganhar. Com o Internacional, mesmo muito longe do Beira-Rio. A família estava no navio que naufragou na costa italiana em janeiro. As roupas foram perdidas. A carteirinha do clube, Dona Neiva salvou. A minha carteirinha, eu estava sempre com ela aqui dentro da doleira, né? A gente carrega a doleira aqui. A carteirinha do Inter foi junto comigo. Eu amo esse time. Dona Neiva, a família Luz é apenas mais um exemplo dos muitos que se multiplicam nos clubes brasileiros. Não existe apenas um fator que determina essa invasão feminina num dos universos masculinos. São vários. As transmissões multiplicadas de futebol na TV brasileira,
a vida mais compartilhada entre homens e mulheres, mas principalmente o processo contínuo de independência feminina. O futebol é um esporte cada vez mais de todo mundo. Nós estamos de volta e eu queria perguntar para o Chico Pinheiro, que horas são mesmo, Chico? Bom, agora são 8 horas, 14 minutos e 51 segundos. Pronto. Agora ele corrigiu. Gente, a comemoração é só na quinta, mas aqui no Bom Dia, a homenagem ao Dia Internacional da Mulher começou antes. Bom, vem cá, Lacombe, bom dia. Conta pra gente, ontem você mostrou aqui torcedoras apaixonadas. E hoje, quem são elas? Hoje são as jornalistas, as mulheres que cobrem futebol cada vez em maior número, estão nas redações, nos campos, nos vestiários. E as barreiras para elas, hoje em dia, nessas funções, são bem menores, o que é ótimo, né? O futebol está cada vez se tornando mais um esporte de todo mundo. Vamos ver, então, a reportagem do Andrei Kampf. A Rejane é paulista, tem a Marluce, que é carioca, a Clara, baiana. A mulher precisa dar uma chance pro futebol, e na hora que ela dá a chance, não tem para onde correr. É muito difícil não se apaixonar por futebol. Esta é uma história sobre mulheres craques em futebol. Se o assunto é futebol, essa baiana fala com propriedade. Leitora contumaz, Clara Albuquerque devorou livros sobre o assunto. Gostou tanto que decidiu escrever o dela, A Linha da Bola, que tem assumidamente uma visão cor-de-rosa do mundo do futebol. O livro é uma declaração explícita de uma paixão de criança. 1986, o Brasil vivia o clima da Copa do México. Clara tinha apenas 4 anos e não gostou nada do presente que ganhou da avó. Trouxe para meu irmão uma camisa da seleção brasileira e para mim trouxe uma boneca. E eu fiquei revoltada. Chorei horas porque eu não conseguia entender por que meu irmão tinha ganhado uma camisa da seleção brasileira que estava na televisão jogando e eu tinha ganhado uma boneca. Eu queria participar daquilo também. Ela ganhou uma camisa improvisada da seleção e, com o tempo, a diversão virou profissão. Hoje ela tem uma coluna no jornal, um blog na internet e um quadro sobre esporte na TV Bahia. Hoje o Tudo das Claras vai passar um pouco da teoria para a prática. Eu estou aqui num legítimo baba de... E preparei para trabalhar com futebol porque é a minha paixão, é uma coisa que eu vivo. Se eu estiver de folga, eu vou assistir futebol. Se eu estiver trabalhando, eu vou assistir futebol. Então é uma coisa que eu vivo muito, então que está presente realmente. A gente veio até Salvador para conversar com a Clara, mas está cada vez mais fácil encontrar Brasil afora exemplos de mulheres que adoram contrariar uma máxima masculina, aquela que diz que futebol é assunto para homem. Rio de Janeiro. Longe das belas praias, encontramos Marluce Martins. A paixão pelo futebol a levou para o jornalismo. Ela foi setorista do clube de maior torcida do país e acompanhou de muito perto a carreira de um dos grandes craques do Brasil. O Romário chegou, em 94 ele foi o melhor jogador da Copa, campeão, e ele chegou em 95 ao Flamengo, com toda a mídia em cima, ele era o centro das atenções. As coisas não funcionavam bem no Flamengo, eu cobria o Flamengo, ele marrento já parou de falar comigo, e eu nunca entendi bem o motivo. E a gente passou o ano inteiro brigando, aí teve uma briga horrível e eu voltei a falar com o Romário em 2000. E 8 anos depois, foi Marluce quem contou para o mundo que Romário iria parar de jogar. Eu peguei o telefone, estava em casa, ia ver um jogo, tinha chegado do trabalho e liguei para ele. E aí, Romário, teu contrato acaba agora, domingo, sei lá, uma coisa assim. Como é que vai ser aí a tua vida agora? Ele falou assim, pois é, agora que eu parei, tem que arrumar alguma coisa para eu fazer, né? Eu falei assim, parou? Parei. Mas como assim parou? Eu parei, mano. Esse furo da aposentadoria do Romário foi com certeza o maior, porque um campeão do mundo, né, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, do futebol mundial. Já são 24 anos de jornalismo esportivo, 4 Copas do Mundo e incontáveis histórias publicadas.
que inspiraram Patrícia Gregório, hoje assessora de imprensa do Vasco da Gama. Meu pai sempre comprava um jornal quando a gente era criança e sempre as matérias do Vasco eram escritas pela Marluce Martins. E eu ficava encantada lendo aquelas matérias escritas por uma mulher. E eu pensava assim, pô, um dia ainda vou ser jornalista também, ainda vou escrever sobre futebol. Regiane Ritter é referência em São Paulo. Trabalhou com futebol durante 15 anos. Tem muitas lembranças deste lugar. É olhar e tremer, né? Sentir vontade de voltar no tempo e fazer tudo de novo. Faria tudo igual. Eu não mudaria nada. Nada. Faria tudo igual. Mesma coragem, mesmos desafios. Diz que só tem saudade quem já foi feliz, né? E eu sou uma privilegiada. Eu sou feliz até hoje, mas é claro que o meu tempo de campo, o meu tempo de gramado passou. Emoção de quem um dia trabalhou exatamente aqui, juntinho ao campo. Uma precursora, repórter de rádio no início dos anos 80. Um tempo em que as entrevistas depois dos jogos não eram numa sala de imprensa, mas ainda no vestiário. Primeira vez que eu entrei no vestiário, eu tentei me convencer de que aquilo era uma coisa absolutamente normal, que eu não ia ver nada que eu nunca tivesse visto e que eles não iam ver uma mulher, eles estando nus, pela primeira vez. A importância dessa jornalista foi materializada num troféu. O troféu Regiane Ritter, uma homenagem da Associação dos Cronistas de São Paulo às mulheres que trabalham com futebol. Algo cada vez mais comum. Hoje, o número de mulheres credenciadas é 12 vezes maior. Subiu de 8 para 90 jornalistas. A Regiane, a Marluce e a Clara são exemplos de que o futebol segue uma tendência da vida. Acho que esses tabus estão sendo quebrados, né? As mulheres estão participando mais de todas as áreas da sociedade. E aí eu acho que o futebol entra nesse pacote um pouco. E amanhã ela come. Amanhã tem mais. Terceiro capítulo, terceira reportagem da nossa série especial Mulheres no Futebol. O que é? Desculpa, qual é o assunto? O que é? Mulheres dos jogadores. O assunto era surpresa, porque a mulher é surpreendente, mas mulheres dos jogadores. Então, tem sempre uma participação muito importante na vida deles. Inspirando os jogadores, né, Chico? Obrigado, Lacombe. Nossa série especial também, né? Mulheres no Futebol. A gente já falou das torcedoras, das jornalistas e hoje o tema são as mulheres dos jogadores, o lado bom e o lado ruim de ser casada com um jogador de futebol. A reportagem é do Andrei Kampf. No depoimento da Juliana. A esposa ela tem que aprender a lidar com, por exemplo, final de semana ela não tem o marido e os filhos não têm o papai para ir passear no parque, para ir no cinema, para ir no aniversário de uma criança. Na pesquisa da Camille... Uma mulher, para ela querer ser realmente mulher de jogador, não basta apenas querer o glamour, ela tem que também estar do lado, né, nas horas ruins também, que também são muitas. Esta é uma história sobre solidão. Casando com um jogador, necessariamente a mulher passa a fazer parte desse universo chamado futebol, que vai muito além de um estádio. E com o passar dos anos, ela se dá conta que a vida real é muito diferente daquela sonhada. Acho que a mulher de jogador ela é muito estereotipada e a gente acaba entrando sempre naquele mesmo rol das interesseiras, das que estão do lado do jogador porque ele é famoso, porque tem dinheiro. E, na verdade, o que vive a mulher de jogador é bem diferente daquilo que é mostrado. Camille é formada em administração de empresa e há 16 anos é casada com Roger, um ídolo do Grêmio nos anos 90. O que passou a ser o cotidiano da família Machado era raro há 4 anos. Um tempo difícil. Exposição dessa mulher que às vezes acaba sendo exposta junto com o marido, né, na rua, então não pode sair porque perdeu um jogo, perdeu um campeonato. O filho ridicularizado na escola, a mulher sofre com isso. Camille fez pós-graduação em Psicologia do Esporte. Para o trabalho de conclusão de curso, entrevistou 11 esposas de jogadores da primeira divisão do futebol brasileiro. Todas apontaram mais aspectos ruins do que bons no casamento. Dinheiro, estabilidade financeira, viagens são os pontos positivos destacados por todas.
Estresse com o final de contrato do marido, lesões, assédio feminino, solidão são os negativos mais citados. Juliana estava sozinha nos 2 momentos mais importantes do casamento. Nos 2 partos das minhas filhas, ele não estava comigo. Ela é casada com Luiz Fabiano, craque do São Paulo. Os dois se conheceram ainda jovens, no colégio. Em 15 anos juntos, moraram na França, Portugal e Espanha. Juliana segue o perfil da mulher de jogador destacado por Camille. Saiu da casa dos pais muito cedo e abriu mão de uma carreira própria. A gente acaba vivendo essa situação muito altruísta mesmo, de se doar para ele, em benefício dele, mas que acaba sendo, eu penso que acaba sendo em benefício próprio também, porque a gente está beneficiando a nossa família. Para Camille, casar com um jogador já é uma profissão. Então, a esposa, se ela quiser seguir a sua carreira ou uma carreira dentro dessa empresa do marido, ela também pode optar. Para que essa empresa dê retorno em campo, é preciso que tudo esteja bem. E é a esposa quem cuida disso, mesmo que seja difícil. Já teve episódio da minha filha estar com 39 de febre, quase convulsionando, e ele me ligar antes de um jogo importante. E as crianças, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo tranquilo aqui. E eu estava a caminho do hospital, dirigindo que nem uma louca, porque ela estava passando mal. Mais complicado ainda para elas é lidar com um assédio avassalador. A maioria das vezes elas faltam com respeito mesmo, assim. Não importam se é casado, se não é casado, se está com a esposa, se está com os filhos. Elas chegam pedindo beijo, dando telefone. É complicado. Assédio, solidão. E mesmo assim, a imensa maioria dessas mulheres repetiria a frase de Juliana. 100 vezes mais eu faria. Como a gente vê, há muito que se avançar no Brasil contra a violência da mulher, mas também há muitos avanços no mercado, inclusive no esporte. Chega para cá, Lacombe, a gente já falou disso, do avanço, né, das mulheres nas torcidas dos times de futebol também, que é uma coisa boa, né? Pois é, excelente. A gente já viu então um pouquinho das torcedoras na primeira reportagem dessa série especial. E hoje a gente vai conhecer torcedoras diferentes. São torcedoras que enlouquecem pelo time do coração. Mais que não o normal, né? São fanáticos. Eu diria até para vocês prepararem os ouvidos. Não chega tanto, não chega tanto. Nossa. Torcedora. E temos aí, então, a 4ª reportagem da série Mulheres no Futebol. A reportagem é do Andrei Campos. Sozinhas. Ou em grupo. Esta é uma história sobre paixão. Na pele, Leonor tem tatuada a linha da vida. Para essa paulistana de 29 anos, ela começa em 1910. Todo corintiano não nasce no ano que a mãe dá à luz, mas em 1910. Depois o casamento dos meus pais, o nascimento do meu irmão, o meu nascimento. Aí o campeonato de 90, que eu marquei como o título mais importante da minha vida particular. Eu sei que não é a do Corinthians, mas é o da minha vida. O nascimento do meu filho, e eu espero que eu consiga continuar essa linha do tempo até aqui em cima, a minha testa, porque o Corinthians ainda vai dar muitas alegrias, eu vou ter muitas alegrias na vida ainda. Não me importa a cor. A presença feminina se espalha pelos estádios brasileiros. Neymar Zetes. Neymar, eu te amo! Neymar! Cacá Zetes. Faz tempo que é assim. A diferença hoje é que se multiplicam torcedoras apaixonadas por um clube. Vir ao estádio na companhia do pai, marido, namorado, já deixou de ser uma imposição do futebol hoje em dia. Tem também aquelas que vêm até mesmo sozinhas, ou muitas vezes acompanhadas de outras mulheres, e de maneira organizada. Fim de semana em Porto Alegre. As opções de lazer se multiplicam. Mas este grupo de mulheres prefere se encontrar sempre no mesmo lugar. Em frente ao Estádio Olímpico, com o Grêmio, onde o Grêmio estiver. Essa ideia surgiu de um grupo de mulheres que assistia jogo na social do Grêmio. E na época 2003, 2004, o Grêmio estava com problemas, né, financeiros e mal em campo. E as mulheres resolveram que iam se unir para apoiar o clube do coração. Elas, então, invadiram um território masculino. O núcleo de mulheres gremistas começou com 22 sócias em 2004. Hoje,
são mais de 2.000 cadastradas. E dentro de um estádio, elas reagem à emoção do futebol do mesmo jeito que qualquer um. As mulheres gremistas não são revolucionárias. No Rio de Janeiro, a Flu Mulher tem até faixa para identificar a primeira torcida organizada só de mulheres no mundo. A Flu Mulher é uma torcida, além de ser uma torcida organizada, é uma torcida registrada. Elas apenas ajudam a resgatar uma tradição dos estádios brasileiros do início do século passado, anos 20. O futebol era um programa social e sofisticado. O que a gente surpreende nas fotos antigas é a presença farta feminina. Você pensa, não, na década de 20 a mulher não ia ver futebol. O que ela ia fazer? Muita coisa. Ela ia sair do espaço da família, do espaço restrito da casa. Ela ia ver uma partida de futebol. Com o passar dos anos, o futebol se popularizou. Ele também ficou mais violento e os estádios muito pouco confortáveis. A mulher começou a sumir das arquibancadas. O processo contínuo de independência feminina, a ocupação de espaços pelas mulheres, tudo contribuiu para um retorno. Você imagina, em 2014 você vai ter uma geração de estádios nova, porque você vai ter uma entrada de clientes novos como nunca houve. Nas arquibancadas, homens e mulheres são iguais. Num estádio, todas elas atendem pelo mesmo nome: torcedor. Agora vamos falar da última reportagem da série especial Mulheres no Futebol. Lacombe está aqui. Quais são as personagens de hoje, Lacombe? Hoje, Chico, são as pioneiras, a primeira técnica de futebol do Brasil, a primeira árbitra de futebol do mundo, a primeira presidente de clube. Então vamos ver a reportagem do Andrei Camp. A Cláudia mandou em campo, a Léa no jogo e a Marlene num dos maiores times do Brasil. Discriminada no clube. Essa gestão, então, foi discriminadíssima. Esta é uma história sobre pioneirismo. Rio Branco. A capital do Acre é um lugar bem diferente das grandes metrópoles brasileiras. Mas foi essa cidade, de pouco mais de 320 mil habitantes, que ousou contrariar uma antiga regra do futebol. Está cada vez mais fácil perceber que as mulheres estão ocupando espaços no mundo do futebol. Não apenas nas arquibancadas, mas também fazendo parte do jogo. Esta é a Arena da Floresta, o principal estádio de Rio Branco. Aqui, uma mulher fez história ao ocupar o principal lugar num banco de reservas. Determinação, atenção! Sem vacina! Em 2000, Cláudia deixou de ser uma auxiliar técnica para dar as ordens no Andirá. Um time pequeno, sem nenhuma tradição no futebol acreano. No mesmo ano, o Saco de Pancadas se tornou vice-campeão estadual. No ano seguinte, Cláudia perdeu o emprego. Ficou provado que eu tinha condições de treinar, continuar sendo treinadora, né, em qualquer outra equipe. Só que falta confiança. Em Minas Gerais, uma outra precursora teve mais sucesso na ousadia. Anos 70, Léa Campos estudava educação física, ganhava concursos de beleza e ainda se preparava para ser árbitra de futebol. Abracei a profissão de árbitro, que era meu sonho, minha luta para conseguir liberar, abrir uma porta para as mulheres, e isso em plena ditadura militar. Para conseguir o diploma de árbitro reconhecido pela FIFA, Léa agendou uma entrevista com o então presidente da República, o general Emílio Médici. Ele disse, não, você vai apitar e vai receber pelo seu trabalho. Ela apitou centenas de partidas dentro e fora do país e abriu caminhos. 40 anos depois, já é fácil encontrar mulheres apitando partidas de futebol, às vezes auxiliadas por outras mulheres. E o que dizer de Marlene Matheus? Acima de tudo, uma corintiana. Até hoje, com meus 50 anos, não sei decifrar o que é o Corinthians.
Eu sei que quando fala do Corinthians, eu me arrepio. Marlene Matheus levou a paixão às urnas. Em 1991, com o apoio do marido, Vicente Matheus, ex-presidente do Corinthians, ela se elegeu para comandar um dos maiores clubes do futebol brasileiro. Até hoje, sinto muita discriminação no próprio clube. Foram 2 anos do comando do Corinthians, mas o legado de Marlene permanece. Patrícia Amorim é presidente do Flamengo. É um desgaste muito grande, uma entrega muito grande, porque é um trabalho voluntário, mas absolutamente apaixonante. Coragem, paixão, 2 substantivos femininos que têm tudo a ver com futebol.